Fala galera, tudo bem? Por aqui é o professor Lucas Tavares. Estamos aqui em mais um Leituras Obrigatórias, desta vez para apresentar o paper denominado The Acute Neuromuscular Responses to Cluster Set Resistance Training, a Systematic Review and Meta-Analysis. Inicialmente nesse artigo, os autores apresentam o que seria o método cluster de treinamento. É uma metodologia de treinamento que tem duas finalidades: aumentar a magnitude de resposta do sistema neuromuscular e manter a capacidade de produção da potência mecânica. A magnitude do sistema neuromuscular, ela está associada com a manutenção da disponibilidade de substratos energéticos, uma vez que esses substratos energéticos facilitam os mecanismos ligados ao aumento da produção da força. Para manter a resposta desses substratos energéticos e a sua disponibilidade, comumente adiciona-se intervalos entre as repetições, possibilitando assim uma maior razão entre o tempo de esforço e o tempo de pausa dentro do treinamento. Paralelamente a isso, para manter a produção da potência mecânica em conjunto às mudanças do sistema neuromuscular, acredita-se que com a adição desses intervalos seja possível manter a capacidade de sustentar movimentos de alta intensidade e atenuar a perda da velocidade e da potência inerente às diversas repetições utilizadas no treinamento. Desta forma, o treinamento na estratégia cluster nada mais é do que uma metodologia de treinamento onde são aplicados mais intervalos entre séries e repetições, com o objetivo de manter ou aumentar o desempenho da força, da potência e da velocidade. Diante de tais características, é importante caracterizarmos e diferenciarmos o que é essa estratégia cluster de métodos mais convencionais de treinamento. Nos métodos convencionais, utiliza-se apenas intervalos entre séries. Como no topo aqui do nosso slide, nós podemos ver um protocolo de treinamento que tem 24 repetições, divididas em duas séries de 12 repetições, com intervalos entre cada uma das séries de 120 segundos. Isso é o mais utilizado desde sempre e desde muito tempo por uma concepção cultural instituída dentro da preparação física. A metodologia cluster ela tem três opções distintas. Uma delas é a adoção de intervalos dentro da série, que seriam intervalos entre diferentes repetições. Pegando a mesma quantidade de repetições do treinamento tradicional, porém adicionando mais 120 segundos. Aqui no segundo exemplo a gente tem, para cada 4 repetições, 30 segundos de intervalo, e para cada bloco de 4 repetições, um intervalo de 120 segundos. É a mesma quantidade de repetições do método tradicional, entretanto, com 120 segundos adicionais de intervalo entre cada 4 repetições. Isso é chamado de intervalos intrasets. Já a terceira condição de treinamento é uma condição onde são realizadas 49 repetições, e essas 49 repetições, elas são utilizadas em uma equação onde se divide o tempo gasto no descanso entre séries com a proporção do número total de repetições divididas pelo tempo para se realizar cada repetição até a falha mecânica. Então, nesse tipo de estratégia, distribui-se um tempo igual de intervalos para pequenos blocos de aproximadamente 5 repetições, onde totaliza-se aqui séries de 5 repetições, algo próximo a 9 repetições, com intervalos para cada 5 repetições de aproximadamente 5 segundos, até atingir, assim, o número proposto inicialmente. Na quarta estratégia, é a estratégia cluster com intervalo entre séries. E aí os mesmos 120 segundos utilizados nas estratégias anteriores, distribuídos em blocos menores, onde o indivíduo efetuaria 6 repetições, em 4 séries, e aí para cada uma dessas séries um intervalo de aproximadamente 40 segundos, totalizando assim, para cada 12 repetições, 80 segundos de intervalo, para cada 6 repetições, 40 segundos de intervalo.
E uma última estratégia bastante usual para essa metodologia de treinamento é a estratégia também denominada como rest pause, onde utiliza-se pausas de 30 segundos entre números de repetições efetuadas até a falha e ao cumprimento do número total de repetições planejados na sessão, utiliza-se intervalos de aproximadamente 120 segundos. Aqui, diferentemente das outras estratégias, nós temos 270 segundos de intervalo, com um número de repetições um pouquinho menor, porém com a mesma divisão mais elevada de intervalos entre séries e repetições. Então, acredita-se que essas divisões possibilitem ao indivíduo manter por mais tempo uma maior produção de força, uma maior produção de potência e um maior controle sobre as quedas da velocidade. Neste artigo, os autores fizeram uma extensa busca de dados de maneira sistemática, consultando diferentes bases indexadas para a obtenção dessas evidências. Foram selecionados ao todo 2.386 artigos. Desses artigos foram excluídos aproximadamente 2.262 por problemas de descrição no título dos artigos ou nos resumos. Assim foram escolhidos 124 artigos, que desses 124 foram excluídos 3 por não apresentar um grupo com treinamento de força tradicional, 10 por não apresentar respostas de componentes de adaptações agudas ao treinamento, 14 por se tratarem de artigos de revisão e 56 artigos por não apresentarem resultados compatíveis com aquilo que queria ser observado. Sobrando assim 41 estudos. Esses 41 estudos, aproximadamente 25 foram utilizados para a extração de dados quantitativos a fim de mostrar numericamente as diferenças entre cada estratégia de treinamento. Dentro desse cenário, a primeira extração de resultados efetuadas envolveu basicamente o desempenho da força, expressa pela força média e pela força pico, onde nós podemos observar pontualmente que tanto a força média quanto a força pico, em pelo menos 2 evidências, apresentam uma tendência a ter resultados mais favoráveis para a metodologia cluster em comparação à metodologia tradicional. Um pouco abaixo, quando observado o desempenho da velocidade, também dividida em velocidade média e velocidade pico, há pelo menos de 2 a 3 evidências favoráveis, indicando resultados expressivos da metodologia cluster, comparada à metodologia de treinamento tradicional. O que acaba ressaltando ainda mais aquilo que era a premissa no nosso primeiro slide. Quando observado a potência média, a gente observa que grande parte dos artigos também apresentam efeitos mais favoráveis da metodologia cluster quando comparados ao método tradicional de treinamento. Então, parece que efetivamente a estratégia cluster de treinamento tem uma tendência a apresentar maiores efeitos de desempenho agudo neuromuscular quando avaliados as diferentes evidências sobre o assunto. Quando comparadas estratégias de treinamento que utilizam da metodologia cluster, como treinamento de potência, treinamento para força máxima, treinamento complexo e treinamento associado ao levantamento de peso olímpico, encontramos dados diversos, onde grande parte desses dados sinalizam de maneira muito pontual que a maioria das evidências apresentam dados favoráveis para a metodologia cluster, tanto para desenvolvimento da potência, quanto para desenvolvimento da força máxima, também para melhor aplicação do treinamento complexo e também para desenvolvimento de programas de LPO. Assim parece que, de fato, essa metodologia, por adicionar intervalos entre séries e entre repetições, favorecem os efeitos mais pronunciados do treinamento. Assim como em relação à distribuição de intensidades e de estratégias de esforços executados na sessão de treinamento, tanto para aplicação de altas intensidades, baixas intensidades, moderadas intensidades, e até mesmo baseado na carga para ótima produção de potência, também há um conjunto elevado de evidências que sugerem resultados mais favoráveis do treinamento cluster em comparação à metodologia tradicional para treinamento de força, o que também nos reforça a ideia de que essa divisão
do número total de repetições com adições de intervalos tende a apresentar uma maior efetividade quanto a promover ganhos e benefícios induzidos por esse tipo de estratégia. E dentre as possibilidades de aplicação da metodologia cluster, parece que a utilização de intervalos interrepetições, ou seja, para cada bloco de 3 a 4 repetições, intervalos pequenos, diluídos em uma quantidade total de tempo pré-disponível para esses intervalos, esse tipo de estratégia parece referir ao que tem um maior tamanho de efeito para resultar melhoras no desempenho. Embora, quando observadas evidências que comparam intervalos intra-repetições para blocos menores de repetições, maiores quantidades de intervalo, parece que para essas estratégias também a metodologia cluster tende a apresentar uma maior efetividade se comparado ao treinamento convencional de força muscular. Contudo, algumas considerações são importantes acerca desse trabalho. O primeiro ponto é a ausência de informações referentes aos mecanismos fisiológicos do sistema neuromuscular. Algumas coisas ainda não apresentam clareza e não tem investigações que tragam dados sólidos a respeito de como adaptações ligadas aos reflexos medulares, como reflexo H, onda M, onda V, se comportam a partir dessa estratégia de treinamento, o que seria necessário para um maior entendimento de como aplicar esse tipo de metodologia aguardando determinadas respostas. Um outro ponto importante é que pouco se sabe sobre a escolha de diferentes exercícios. A grande maioria desses estudos utilizam exercícios convencionais como supino, agachamento, levantamento terra, e nós não sabemos ao certo, se nós pensarmos em conceitos como a cadeia cinética dos diferentes exercícios, se exercícios com diferentes características mecânicas apresentariam resultados diferentes em função das características dessa metodologia de treinamento. E um outro ponto limitante que carece de mais suporte, de mais evidência científica acerca disso, é a necessidade de investigações que avaliem o efeito de diferentes volumes e intensidades aplicados nesse tipo de treinamento, uma vez que ao longo do tempo é possível que o atleta não consiga apresentar uma boa efetividade com volumes mais altos, com intensidades mais altas expostas por mais tempo dentro desse tipo de estratégia. Uma vez que as evidências apresentadas envolvem efeitos agudos, são necessárias evidências que mostram cronicamente como que esse tipo de treinamento pode resultar em, de fato, maiores adaptações comparadas às outras metodologias possíveis para se melhorar o desempenho neuromuscular desses indivíduos. Eu espero que você tenha gostado. Eu aguardo você para o próximo Leituras Obrigatórias e nos vemos numa próxima discussão. Um grande abraço a todos.